Aí, você... Bom, ou seja, essa base acho que é o mais interessante de tudo. Não só teórica, como de vivência, né? Se você não tiver essa vivência ou esse pensamento, você vai querer fazer sozinho, né? E aí, quando você vai querer fazer sozinho, aí você vai estar lá gritando ou beltando, né, o tempo inteiro para dizer que você é muito bom. Se isso servir para contar história, acho legal. Se isso não servir para contar história, não faça, né? Não faça, né? O diretor tem que chegar e falar assim, não precisa disso, não precisa, né? De novo, voltamos àquilo. Ah, esse é o jeito de cantar. Isso, se não, gente, o jeito de cantar é de cada um, de cada um. Eu não sei o Fernando como ele passou por isso, mas assim, em algum momento, em 1977, né, em 78, porque aí a Vilma já estava entrando provavelmente em 78 ou 77, ainda nem sei, né, no Cuco, 77 também, né? Ah, tá vendo? Acho que 76. Não vem não. 77? 77. Não vem não. A gente tinha uma coisa que essa é uma discussão que pode reverberar para vocês. Não sei se vou dar problema no conjunto, mas é assim, eu e o Fernando cantamos muito tempo juntos, um do lado do outro. Um do lado do outro. E naquela época, a gente queria timbrar, essa palavra também é perigosa, né? A gente quase cantava a mesma, quase era a mesma voz, né? Por parceria, por treino, por encontro, tarará, tarará, né? Quando eu encontrei com o Marcos Leite, por exemplo, que a gente citou agora, o Marcos falava assim, não, eu quero tudo quanto era voz diferente, eu quero todos os timbres diferentes. E aquele, vamos timbrar o naipe dos tenores. Para mim, o conceito caiu por terra. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Aí eu resolvo, teatralmente, assim, às vezes me interessa um timbre único, às vezes me interessa um timbre completamente separado, completamente diverso. Isso pode ser interessante para a relação com a obra, seja ela musical ou seja ela teatral, né? Mas é bom saber timbrar, como é bom também saber, não, eu vou com o meu timbre, você vai com o teu e vamos ver o que vai dar, né? Então, são várias considerações. No caso, é sempre assim, chapô para mim é chato. Assim, tá cantando que nem outra pessoa, para mim é chato. A menos que me revele isso. Agora eu vou cantar que nem a Emilinha Borba. Aí eu entendo. Aí eu vejo que é uma brincadeira, que é aí é legal, né? Agora, assim, agora eu vou cantar como eu. Porém, eu estou cantando na forma de alguém. Aí você fala assim, por que você está fazendo isso? Por que você está querendo me enganar, entendeu? Que bom que você tem essas notas todas, que bom que o teu belting é legal, que bom que você sabe fazer espacate, entendeu? Que bom que você, entendeu? Sabe sapatear deslumbrantemente, mas tá comunicando comigo, tá contando a história que a gente se propôs a contar? Tá, se não, você está se desgastando à toa, né? No mínimo, é cansativo, tanto para você quanto para a plateia. Dago, Não sei se eu te respondi, Renata, mas acho que era essa meio que as coisas que eu queria falar, não sei. Dago, Flávio, você tira a foto agora, tá? Porque a Flávia parece que ela está com problema de horário, ela vai ter que sair, tá? Então aproveitar que ela ainda está aqui, tá? Beleza, então, galerinha. Vamos lá, o sorrisão para foto. Olha o Ai, passarinho. meu Deus! Ai, ai, ai. Passando perfume. Olha lá. Aê! Foi, Esse é o obrigado. fotógrafo oficial, viu, da Roberta? Flávia, você não Nossa. quer aproveitar e fazer a pergunta? Ainda tem um tempinho.
Deixa a Flávia fazer uma, eu vou na sequência. Ela disse que não, disse que não. Ó, Não? eu não tenho problema de horário. Vejam vocês aí, tá bom? Vai no de vocês. Flávio, você vai fazer? Então, alguém mais? Ninguém mais Sim, quer falar. sim. Faça, Flávio. Vamos lá. O legal, assim, primeiro do Dagoberto é que ele tem uma primeira formação com canto coral, né? Então é uma coisa que a gente se identifica. E Ele é ótimo falando... porque ele foi meu aluno, ele foi meu pupilo como chefe de naipe, entendeu? Oh, mas quem não foi pupilo do Fernando como chefe de naipe? Já que eu cantava na Santa Ceia, né? Então já viu, né? É tipo isso. Eu fui pupilo de Fernando e pupilo de Maria Edi também. Maria Edi Costa Rossetto. Essa daí também sabia ensaiar muito bem, entendeu? Sabe ensaiar muito bem. Tá lá arrasando na Alemanha agora. É isso aí. Né? Fala, E, Flávio. assim, no caso, como tua formação é musical também, qual é a diferença? Eu acho que a principal diferença, a maior dificuldade que você encontrou para você trabalhar com arranjos de musicais em que você tenha um coro, mesmo que seja em um número menor, mas a gente tem alguns musicais que tem, né, um coro. Qual é a diferença e a dificuldade que você sentiu de você transpor uma coisa, um arranjo coral, de canto coral, mas você levar isso pro musical? Qual foi a sua dificuldade, a diferença desses arranjos em si? Eu acho que a minha preocupação sempre claro, quando eu estou trabalhando com alguma coisa que eu posso mexer, né? Seja uma composição minha ou de alguém que está trabalhando junto, né? Não dá para mexer no arranjo de... Quer dizer, até dá, mas não dá para mexer no arranjo de alguém que fez isso em algum momento, né? Mas tem essa possibilidade, para mim, assim, é o que serve a cena. O que serve a cena, entendeu? Pode ser que a gente faça um arranjo muito legal, com várias vozes, tal, não sei o quê, e você experimenta na cena e você fala assim, gente, não precisa. Põe uma pessoa cantando sozinha e resolve tudo. Que fica meio exuberante e tal, e às vezes a cena atrapalha, não precisa. Isso acontece bastante, aliás, né? Principalmente quando você está em coisas... Quando você pega canções de autores de compositores que trabalhavam com o Brecht, né? Você tem umas músicas bem complicadas, né? Muitas vezes atonais e tudo, né? E aí aonde você, como direção, aonde você coloca isso mais servindo a cena contemporânea. No momento do Brecht, devia servir a cena dele com aquele público que ele conversava. Com esse, talvez essa relação afaste. Não é facilitar, não, tá? Não é, vou dar uma facilitadinha porque o público não vai entender. Não é isso. Não é isso. Mas é saber com quem você está conversando, né? Dá para colocar coisas cabeludíssimas para criança, para um espetáculo que seja feito para criança, sem o menor problema. Se a cena pedir isso. Se não, é melhor não, porque isso vai atrapalhar o contato com a plateia, né? Eu falo muito de plateia, espectador, porque eu acho que é o que nos interessa, com quem que a gente está conversando, né? Não adianta eu fazer uma coisa deslumbrante que não converse com ninguém. Isso também é perigoso. Não nos colocar num lugar de sempre fazer a mesma coisa, porque é assim que eu me entendo com o público, né? Aí também você se acomoda. Esse equilíbrio entre uma coisa e outra, acho que é o ideal. Então, pode ser um arranjo muito forte, muito trabalhoso, como pode ser um arranjo muito simples, dependendo da cena. Eu citei o exemplo do Godspell agora, desse prólogo,
que é, para mim, como encenação, essencial para entendimento da história, inclusive, né? E é muito, muito difícil musicalmente falando, né? Muito difícil. E normalmente esse prólogo não entra nas montagens. Em várias montagens esse prólogo é excluído, né? Ainda continuando uma coisa que era isso que eu esqueci de falar que a Renata falou, não só do belting, mas eu fiz aula há bastante tempo com uma professora de canto lírico que chamava Leila Fará, que é canto lírico, né? Que me serve às vezes no teatro e às vezes atrapalha pelo entendimento. Em compensação, toda a base de respiração que eu tenho é por causa do canto lírico. Não estou dizendo que é a única. Existem outras técnicas que vieram não via canto lírico, mas assim, se eu não faço aquela respiração, muito provavelmente eu vou ter problemas de entoar qualquer nota, entendeu? Então, como é que você equilibra isso? E eu acho que passei um pouco pelo que o Flávio também estava falando, entendeu? Como é que se equilibra? Como diretor, para mim o que equilibra é a cena. Se vai travar a cena, se vai travar a história, se vai travar o processo do espetáculo, então é melhor ser transformado ou até retirado. Renata, parece que tinha alguma coisa, né? Eu também tenho uma pergunta ainda, eu não fiz a minha pergunta. Acho que é rapidinho, na verdade. Não, é que você falou muito sobre a marcação ou a falta dela, né? Ou a não marcação de uma cena e deixar o ator com mais autonomia, né? E tal. Que eu acho fenomenal, assim. E aí eu me peguei pensando muito assim em coisas que eu já vivi tanto no Broadway, a Luana fala também de vez em quando sobre isso, sempre se aliar sobre isso, mas em outros coros também que a gente precisou fazer cenas e que às vezes as pessoas, o coralista, talvez por uma falta total de experiência mesmo naquilo, tá esperando que você marque, tá esperando que você diga, venha você por aqui, venha você por aqui, ao invés de preencher aquele espaço, observar a cena como um todo, né? E aí a minha pergunta é, o quanto isso é importante, quais são as bagagens, vamos dizer assim, que o ator ou o coralista, no caso, precisa estar se equipando para isso, assim, para não esperar que alguém fala, você vem, atravessa aqui, faz uma diagonal, dá um salto e cai ali, entende? Assim, mas o quanto ajuda o diretor, ou às vezes atrapalha, mas assim, que você tenha autonomia e que você consiga, o que o diretor fala, eu pensei isso, isso e isso, façam, né? E o coro se movimenta, se observa e faz acontecer de alguma forma. Se vai ficar aquela cena ou não sabemos, mas assim, né, a experiência, ela acaba contando, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa assim, eu odeio que me mandem, odeio. Eu não gosto. Não gosto de ninguém mandando em mim, acho uma chatice. E, de certa forma, eu também não gosto de mandar em ninguém. É claro que, como direção, eu também tenho a minha opinião. Eu também acho, puxa, isso aqui, tenta fazer isso aqui, porque pode ser legal. Pode ser que não seja, mas pode ser legal. Em última análise, dependendo do projeto, essa decisão está na mão da direção, né? Em última análise. Pode haver outras formas, mas normalmente está na mão da direção. Eu prefiro, sejam atores ou cantores, mais autônomos, né? Mais autônomos. Algumas técnicas nos ajudam. Acima de tudo, treinamento, para você poder respirar junto com o outro, para você poder encontrar o outro, respeitar o espaço do outro, né? Então,
tudo isso vai para a cena. Tudo isso vai para a cena. Eu atualmente não, já há algum tempo, eu encontrei, era uma coisa que eu não conhecia, só tinha escutado falar, que é uma técnica chamada viewpoints, que é que eu encontrei com uma pessoa que, eu vou escrever aqui, tem uma amiga minha, que virou uma grande amiga minha, que é a Marcela Vicentini, que faz uma pesquisa nisso. A pesquisa não é só dela e tal. E o Viewpoints faz uma localização, tanto para atores quanto para cantores, uma localização geográfica. Geográfica não no sentido de tem que ir para cá ou tem que ir para lá. É uma relação com o espaço que é usada no Folias Galileu, por exemplo, né? Só poderia ser montado a partir disso, em que o ator, vou chamar o ator ou o cantor, o espaço te obriga a agir daquele jeito. Se você estiver em relação com o espaço, te obriga a fazer daquele jeito. Pode parecer meio... Não tem pensamento, não tem o eu, tem o todo, tem a relação com o todo, né? Para mim, tanto como diretor quanto como ator, eu consigo estar bem no palco ou eu consigo fazer com que os atores estejam bem no palco, estando parados, por exemplo, que é uma grande dificuldade. Agora eu vou ter que ficar parado. O que eu fico fazendo? Né? Se você se relacionar com o espaço, isso é possível. Claro que eu estou reduzindo aqui na nossa conversa nessa forma, mas tem um conceito de topografia, arquitetura, velocidade, ritmo, que são conceitos concretos, não são conceitos assim, o amor, o lirismo, não são esses conceitos, são conceitos concretos, que a partir desses conceitos você consegue estar mais livre fisicamente no palco, como individualidade e em relação ao grupo. Assim, quando eu encontrei com isso, eu fiz assim, olha, gente, é tão mais fácil e tão menos dolorido, E se, alguém falou isso também, né? E se aparecer o ego em algum momento, o ego grita e não cabe. Não dá para ele entrar, porque ele fica ali passeando sem saber o que fazer, né? Se vocês só tiverem... complementando, assim, né? É muito legal ouvir você falar isso, porque, assim, a gente, enquanto coro, realidade de todos os coros aí no Brasil, no mundo, a gente tem lá uma cena montada, por exemplo, que trabalha, né, com coro cênico e tal, e mesmo quem não trabalha, quem trabalha com coro tradicional, você ensaia no espaço e você vai se apresentar nesse espaço, ou você se apresentar nesse, ou você se apresentar nesse, né? E aí o que a gente vê muito acontecer é a galera ficar perdida nesse espaço, né? Uhum. A falta que faz né, essa relação mais de observação mesmo, né? De relação física com o espaço que a gente pretende ocupar e assim, e adaptar, e se adaptar. Mas aqui não, vamos fazer diferente, então, vamos mudar assim, vamos, né? Mas o quanto é importante que a gente enquanto que está ali no palco, não dependa só do diretor ou só da Luana, do diretor cênico ou do regente, para que essa adaptação aconteça, né? Porque o que a gente acaba fazendo, às vezes, é deixando tudo na mão da Luana, por exemplo, né? Sim. Luana, nós ensaiamos num espaço de 7 por 8 metros e vamos cantar no espaço de 3 por 4. Faz o quê? E aí ela pira, coitada, né? E a gente fica nessa coisa, o que a gente faz, né? E, enfim. Acho assim, essa técnica mesmo, é uma técnica de preparação de atores, né? Que vale a pena se entrar em contato.
Luana, eu posso sim, se encontrar em contato com a Marcela, sim, porque para mim resolveu minha vida, tanto como ator como diretor. Assim, é muito concreta, insisto nisso, insisto na palavra concreta. Não tem, eu acho que, não tem isso. É isto, então como é que se lida com isso? Né? Como exemplo disso, a gente fez uma coisa lá no Folias, que é o Chiquita Bacana no Reino das Bananas, que a direção, eu propus para todos, assim, não tem... todos os atores decoraram todos os papéis. É um espetáculo feito para criança. Todos os atores decoraram todos os papéis, uns mais, outros menos. Eu sei muito bem, né? Mas essa era a brincadeira. Os personagens eram sorteados pelas crianças no início do espetáculo, ou seja, você não sabia quem você ia fazer, não tinha uma marca, era feito em arena, e só com os conceitos do Viewpoints, que o elenco inteiro treinou junto durante um bom tempo, pelo menos uns 3 meses, para que pudessem se entender, né? Para que pudesse, se um ajoelhava, o outro ou ajoelhava ou ficava em pé por alguma razão do que estava acontecendo ali em relação à plateia e ao público que estava ali presente. Isso já considerando quem vai me ver, quem não vai me ver, isso com certeza facilita a vida de todo mundo e todo mundo fica mais feliz. O que não quer dizer que você também não possa dizer, agora vamos para aquela formação. Não impede que haja marcas fixas. Não impede, não. Né? Mas como é que essa marca é criada e como é que o ator-cantor vai para aquele lugar pleno. Né? Pleno. Eu uso muito também a palavra brincadeira. Para mim é sempre uma grande brincadeira. Não pode deixar de ser. Mesmo quando é uma história trágica. Não tem o menor problema. Vamos brincar com o trágico. Mas para mim tem que ser uma diversão. Tanto para quem vê, quanto para quem faz. Porque senão fica insuportável, né, gente? Não precisa. Ir lá para sofrer, não, né? A gente já tem os sofrimentos individuais na vida de cada um. Não precisa. Aí eu vou para lá que eu quero me martirizar. Não. Vá para outro lugar. Fala, Luana. A Luana tinha levantado a mão. Não, com relação a esse negócio que a Renata falou, que a gente passa bastante por isso da galera sentir essa necessidade de ter uma marcação, né? Assim, no Broadway a gente não tem essa formação de ator e tal, então normal ter essa dificuldade de não saber o que fazer. Mas eu percebo e sempre encho o saco deles, assim, quanto mais você está preenchido daquele personagem, daquela história, do que aquilo está falando, é uma coisa individual. Porque eu posso falar, pisca 3 vezes, levanta um braço, dá uma espirrada. Mas se você não está vivendo aquilo, se você não sabe o que você está fazendo, não sabe o que você está falando, e eu falo isso até porque tem muitas músicas que a gente canta que são internacionais, né? Então não adianta eu falar, olha, vira do avesso, se a pessoa não faz ideia do que ela está falando, né? Uhum. Então ela pode sim fazer a marcação exatamente que eu falei. Só que serão apenas marcações, não são movimentos preenchidos. E isso eu bato bastante nessa tecla, né? Porque eu acho que quanto melhor for o trabalho individual, menos é necessária a marcação do diretor, né? A direção é uma coisa. Agora, eu sempre brinco assim, eu não vou botar xizinho no chão, né? Porque, assim, não é uma coisa engessada. E eu peno, porque, assim, eu não quero que você saia daqui e venha para cá porque a Luana falou, né? Porque a galera não pode perceber que isso é uma marcação. Todos os movimentos têm que ter um porquê. Enfim, falei tudo isso porque realmente demanda uma energia por parte da direção, porque são, sei lá, 30 pessoas e você tem que, né? Cada um tem um jeitinho, você chega de uma forma em um, de outra forma em outro, enfim. E eu queria saber de você o que você acha mais
desgastante? O que você acha que te consome mais? Diretor, você como diretor, você como ator? Porque você como diretor sabe que esse trabalho de ator é fundamental. Então, você como diretor, você se despenca por todos que você dirige e você como ator, acredito que você se despenque para fazer o melhor para o seu diretor ficar satisfeito. Olha, Então, tá, é perigosa essa resposta, mas tudo bem. Pode ser que eu pareça muito, ai, como eu sou uma pessoa boa, né? Mas não, me desgasta muito mais ser diretor, muito mais, porque eu não sei o que o outro está pensando, né? Eu não sei assim, eu falo assim, vai devagarinho para a esquerda, entendeu? O que essa pessoa entende? Depende, né? O português não dá conta. O idioma não dá conta, né? É um outro lugar que tem que criar esse clima para dar essa conta. Ao mesmo tempo, assim, quando eu falei eu não gosto de ser mandado, eu também não gosto de mandar em ninguém, né? Então, como é que eu encaminho a pessoa para a gente chegar num lugar que seja bom para mim e que seja bom para ela? Então, esse trabalho acho que demanda mais uma coisa. Se algum diretor, eu como ator, se algum diretor assim, faça isso, eu vou falar assim, eu faço. Mas o problema é meu, entendeu? Como é que eu vou resolver isso? Né? Eu posso ficar puto com ele, posso deixar o projeto, posso um monte de coisa. Mas como diretor, não. A tua função é fazer assim, vamos lá. E aí você lida com todos, e não somente com você. Então eu acho que é mais desgastante, sim. Sim. Nossa, eu nunca pensei que alguém ia perguntar um negócio desse. Nunca pensei nisso. Mas desgasta mais, sim. Para mim, desgasta mais. Porque você não está na cabeça do outro, né? Eu sei que o Fernando quer fazer uma pergunta, mas dentro da história do palhaço, né, da máscara do palhaço, alguns sabem aqui, eu trabalhei muito como palhaço em hospital. E eu acho que tem a ver isso com o que você está falando, Luana. Eu trabalhei com várias duplas em hospital e tudo. Hospital é um lugar difícil, cuidadoso, triste, pesado. Não, assim, me deu um grande treinamento mesmo de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero dizer, e depende do olhar do outro, né? Eu não sei o que o outro está pensando. Eu tinha um parceiro, eu trabalhei muito com um parceiro que é o Nereu, que é palhaço, né? A gente entrou e o Nereu é super cabeção, assim, é um palhaço super cabeção, e eu também sou meio cabeção, né? Falante, né? E a gente entrou num quarto de um moleque que o pai queria meio que mostrar que o moleque era inteligente, qualquer coisa assim. Aí a gente começou assim, qual é a cor? O moleque tipo uns 6 anos, mais ou menos. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí o moleque falou assim, branco. Quanto é não sei o que, não sei quanto. E eu perguntei para o moleque assim, palhacinho metido, né? Eu perguntei assim, o que é que cai em pé e corre deitado, né? Aí o moleque parou e pensou e falou assim, foca. Se você imaginar, a foca faz isso e isso. É claro que é foca. É claro que é foca. Óbvio. Resumindo. Um tempo depois, com uma outra palhaça, parceira de cena também, parceira de hospital, a gente entrou num quarto e é uma outra, é uma pegada diferente a dela, que é mais boba, é uma palhaça mais... né? E a gente começou a gente conhecia essa menina que eu vou falar. Era uma menina mais velha, tipo uns 15 anos, uma adolescente, dentro de um quarto de hospital, certo? Então, bom. Aí a Lola, que é essa palhaça, falou assim, eu perguntei para ela, então, Lola, o que é que cai em pé e corre deitado? Ela falou a piadinha que é a minhoca de paraquedas, né? Aí eu falei de palhaço, assim, ai Lola, que coisa sem graça, coisa repetitiva. Aí a menina falou assim, eu não achei. Eu falei assim, então responde para você o que é que cai em pé e corre deitado. Ela falou assim, soro.
Ou seja, o português dá conta até certo ponto. O que é cai em pé e corre deitado? Chuva, minhoca de paraquedas, foca e soro. Depende do teu olhar. A interpretação depende do histórico, né? Depende da vivência prévia, enfim. E como diretor, você não tem o controle sobre isso. Né? Você pode falar assim, vai ali para aquele ponto rosa, e a pessoa é daltônica. Né? Assim, você não tem controle sobre o outro. E esse é o problema. A gente quer sempre ter o controle sobre o outro e não tem. Fala, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ali na prática, como diretor, você é mais do que fica no, tipo, por exemplo, o português não chega, né? A gente não tem vocabulário tal, a gente não encontra uma palavra, porque de repente eu falo para você, sorria como se o mundo fosse acabar amanhã. Você entende de um jeito, o outro já está sofrendo, está morrendo, enfim, né? Eu, no Broadway, como nenhum de nós tem todo esse estudo, inclusive eu, né? Por isso que eu fui tão minhoca de paraquedas aí nessa história. Eu tento achar milhões de formas de chegar, porque cada um entende com um estímulo, digamos assim, né? Então, assim, eu uso meu vocabulário vasto, digamos, baixo, eu diria. Só que, assim, esse desgaste que eu te perguntei, porque, assim, eu vou no português, eu vou numa palavra que eu inventei na hora, eu pago o maior micão, assim, eu me viro do avesso, eu me jogo no chão. Você é assim? Ou você consegue, tipo, pedir e falar apenas, assim, apenas falar? Eu faço a linha fina, eu faço a Eu linha tenho muita fina. dificuldade, eu me Mas eu posso ir para a bagaceira no próximo minuto, não tenho o menor problema. Não posso, assim, depende da situação, né? Normalmente eu sou calmo, assim, eu sou bastante calmo, assim. Mas também quando precisa dar o piti, aí o piti vai ser bravo. Aí não sobra pedra sobre pedra. Né? Aí é a rodopiada da Baiana com gilete na ponta, né? Não, é muito. Por isso, assim, é bom lidar com pessoas. É bom. Não é difícil, é bom. De novo, a gente tem todos os conceitos dentro do coro. peculiar. Sim, a gente tem todos os conceitos dentro do coro. Escuta, harmonize-se, ande junto, cantemos junto. A gente tem todos esses conceitos dentro do coro. Só que quando a gente vai para outro lugar, esses conceitos fazem assim, ai, cadê? Como é que tá? Como é que tá? Né? A gente sabe essas coisas, a gente vivencia isso dentro do coral. Vivencia isso dentro do coral. E quando isso acontece, a música faz assim, uau! Por quê? Porque esses conceitos estão todos ali. Né? Aí a gente sai e dá um chute no cachorro na esquina. Aí fala assim, bom, fudeu, né? Fudeu. Tudo aquilo que você fez ali, você perdeu. Você perdeu. Como pessoa, como cidadão, aquelas coisas todas. Né? Não tem muito jeito. Né? Mas somos humanos, né? Ué, fazer o quê? Fazer o quê? Não tem muito jeito. Né? É para errar, é para ser ridículo. De novo, a palavra ridículo. Né? É para ser ridículo. Nós somos ridículos. Quisera Deus que todos os diretores de teatro tivessem essa máscara de palhaço antes, incorporada em si. Não é nem a máscara, né? É um negócio mais para dentro, assim, né? Porque eu vejo que... Isso, Porque eu vejo que, na verdade, é um exercício deliberado de mostrar poder, né? Parece que o diretor, a pessoa que alça ao cargo de diretor, parece que ela vem com uma sucumbência de ser aquele que manipula os atores para que eles façam exatamente o que ele quer. E são raros os diretores que têm essa postura.
Não, mas a gente lá no século XIX, né, a figura do diretor nem existia. Existia um ensaiador, né? Estava na mão dos atores. Ainda conversando um pouco com o que o Estevão falou, né? Estava na mão dos atores. Não tinha diretor. Tinha ensaiador e produtor. Acabou-se. Né? De repente, essa figura dessa direção começou a ter uma força maior. Né? Lá pela década de 80, os diretores começam a ascender muito mais, também muito pelo cinema, porque é uma visão do diretor, dependendo do filme, é claro. Né? Na década de 90, a gente tem uma explosão dos grandes diretores. Né? Depois começa... Em 70 teve um pouco do processo colaborativo, né, que apontava alguns outros caminhos. De repente, essa figura do diretor, teatralmente, começou a ficar muito mais forte, ganhar uma função outra, que era meio do cara que manda nas coisas. Né? Essa figura atualmente está um pouco sendo mudada também para uma figura de um encenador, né, e que adapta as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa prevenção, aparece um outro que é o diretor de ator, principalmente no cinema. Que isso eu tenho bastante medo. Tem uma senhora aí que faz bastante coisa que, se algum dia eu encontrar com ela no cinema, eu não sei se eu vou dar conta de trabalhar com ela, não. Porque na primeira coisa que ela me falar, eu vou mandar ela tomar no cu. Então, acho que é melhor eu não me encontrar com ela. Né? Ela vai cuspir na tua cara, vai te dar tapa na cara, vai falar que você não é homem, não é isso, não é aquilo. Não citarei nomes para não ser delicado. Depende de quem você está falando. Né? Mas é a vida, é a vida. Né? Eu só não quero encontrar com ela. Não a odeio, não quero que ela morra, mas não quero encontrar com ela, não preciso. Né? Mas se encontrar, vamos ver como é que eu vou lidar. Pode ser que eu fique apaixonado e queira beber caipirinha depois com ela, entendeu? Acho difícil, mas sei lá. Acho difícil. Mas vai que depois de uns tapas, assim, né? Dago, é assim, eu acho que assim, eu ainda vou voltar uma vezinha, tá? Porque ainda tem a pergunta que eu quero te fazer, né? Tá bom. Eu ainda quero contar a fofoca da Vilma também. Isso, tá bom. Então. E depois a gente encerra, então, tá bom? Mas ainda tem um minutinho ainda. Pode completar aí os pensamentos. Sei lá. Eu acho que é bom entrar num campo mais que eu gosto, né? Eu acho que não ter ninguém que comande, não é ninguém que comande, não é ninguém que direcione, não é isso. Mas o que acontece em cena pode ser revolucionário no sentido de que ninguém previa o que ia acontecer. As regras estão dadas, as vontades de se falar sobre tal assunto estão dadas, mas pode aparecer alguma coisa, quanticamente falando, que ninguém previa e que é uma criação artística a partir da relação do proponente da cena e do público. Né? Esse lugar é um lugar muito, muito bom. É quando algo não previsto acontece. Não de erros, não de defeitos, não é isso. Mas você fala assim, meu Deus, como é que aconteceu isso? Quem fez? De onde veio? Quem iniciou? De repente, algo poético acontece sem ninguém ter previsto. Acho que isso é uma busca, né? Uma busca o tempo inteiro. E acho que aí a gente tem que se preparar para estar em cena livre. Né? Vai acabar. Eu fico olhando less than a minute, 1 minute, e você fica tentando